De volume aqui, não estamos ouvindo. Firmly believe that the Security Council has not yet exhausted the instruments at its disposal to contribute to a negotiated solution towards peace. The urgency of the situation A urgência da situação nos mostrou que devemos fazer algo in seeking solutions into the crisis in and around Ukraine. No one can deny the primary responsibility of the Ninguém Security Council pode negar a responsabilidade nor the complementary role that this assembly can play to that end. Brazil welcomes the engagement of the Secretary General in attempting to de-escalate the growing tensions. It also notes that Ukraine has initiated a case in the International Court of Justice Ucrânia iniciou on the Genocide Convention. This is the moment for the principal organs of the United Nations to work together in pursuing one of the organization's main objectives, to save us from the scourge of war. For that, we need to be exceedingly cautious in moving forward, both in the General Assembly and elsewhere. We are currently witnessing a succession of events that, if not contained soon, could lead to a much broader confrontation. Everyone will suffer, not just those who are fighting. Não, ele está sem áudio. Those who have repeatedly pleaded for de-escalation will also bear the costs of the power play between NATO and Russia that we are currently witnessing. Over the last years, we have seen the progressive deterioration of the security situation and balance of power in Eastern balanço do Europe. poder nesse cenário. The undermining of the Minsk agreements by all parties As nossas and the partes discrediting of the security concerns voiced by Russia prepare the ground for a the Rússia crisis we preparou are o all cenário witnessing. para essa crise que estamos vivendo. Let me be clear, however, Deixa eu ser claro, this situation a situação in no way não justifies the use of force justifica o uso against da the força territorial integrity no and território sovereignty of any member state. de nenhum membro. It is against the most É basic contra norms and a principles regra mais we all básica abide by and a clear breach of the UN de Charter. regra humanitária. Mr. President, Senhor presidente, it is of our collective interest é do nosso interesse to comum jointly do all we can to fazer stop tudo o que and podemos reverse para the parar belligerent actions. a ação russa antes que seja tarde. Brasil Brasil reiterates its calls for an reitera a immediate causa ceasefire in Ukraine, de um as cessar-fogo well as for full imediato, respect for international humanitarian law. respeitando as regras humanitárias. Equally important, we call É de suma all importância actors também involved to para reassess todos the envolvidos decisions concerning the supply of weapons, the que as recourse to armas, cyberattacks, and the application of selective sanctions, que as particularly sanções those which sejam could affect the global economy, as que afetam o including the mundo. critical area of food security. At this moment, Nesse we need momento, constructive precisamos solutions, de soluções not actions importantes, that não could ações only prolong hostilities hostis and spread the conflict, e with que rippling podem effects gerar efeitos para o mundo econômico. As we speak, Estamos falando agora, centenas de civis já morreram na Ucrânia. Muitos mais vão morrer. A destruição da infraestrutura deixou pessoas sem o que fazer. Interrompeu serviços básicos, incluindo transportes e crianças, idosos. There are pressing humanitarian needs for medical services, medicines,
médicos precisam ir para a Ucrânia e ajudar a população. A hostilidade conduziu um cenário impopular. And direct participation of civilians is also extremely worrisome. We urge all parties Nós queremos que todas as partes impeçam esse cenário a todas as forças para o bem da civilização. A gente pede para todas as partes adotarem cenários bons para os civis e garantir ações humanitárias para todos que precisam e aos refugiados. A gente também reitera para a Rússia e a Ucrânia que facilitem o diálogo para que todos possam sair da Ucrânia. O Brasil expressa gratitude à Polônia, Eslováquia, Hungria, Moldóvia, Romênia e outras que estão facilitando o acesso de ucranianos, incluindo brasileiros e latino-americanos. Deixo também tomar essa oportunidade para prestar solidariedade às famílias que perderam pessoas nessa guerra, a todas as pessoas que ficaram sem casa, água, eletricidade, todos que estão em medo, sem lugar para ir. E para todos que estão no conflito, desesperados para achar algum refúgio. Eu recomendo que a Ucrânia e a Rússia tentem aliviar o sofrimento da população. A gente sabe que vocês estão fazendo o melhor no caso da Ucrânia e sabemos que mais pode ser feito para assistir os refugiados. Senhor Presidente, algumas vezes nessa reunião, o Comitê Internacional mostra que está querendo chegar a uma solução para o conflito na Ucrânia. Uma solução pacífica não é somente sobre criar condições para o maior acesso de todos os envolvidos. É sobre reconstruir pontes. É sobre respeito também. Respeito por todo mundo e por todos as vidas, as leis internacionais e ao princípio mais básico, que é a lei humanitária. Eu agradeço, senhor presidente. Aí, a manifestação do embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, que foi, pode-se dizer, bastante duro se alguém tinha, do ponto de vista diplomático, da posição oficial do Itamaraty em relação à posição brasileira desse conflito, ele deixou muito claro. Houve toda uma série de comentários depois da manifestação ontem do presidente Jair Bolsonaro, mas o Itamaraty, na Assembleia Geral da ONU, ou seja, onde o mundo olha para saber como cada país está se posicionando em relação a esse conflito, está muito claro. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta justamente com a repercussão do que disse o embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho. Agora são 2h48 no horário de Brasília. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Bom, Diogo Schelp, deixa eu colocar você nessa conversa agora, porque a gente viu a manifestação aí do embaixador brasileiro nas Nações Unidas. Eu vou reafirmar, porque ontem nós tivemos uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. Há pouco o Luca Bassani, que está na Hungria, fez menção de que a declaração do presidente estava sendo comentada na Europa e que não estava sendo vista de forma muito clara ou com olhos mais positivos em relação à posição brasileira. Agora, na ONU, nas Nações Unidas, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho não deixou dúvidas sobre qual a posição brasileira de repudiar a invasão à Ucrânia, de repudiar a decisão russa e de, obviamente, buscar caminhos pacíficos para resolver rapidamente a situação. Exatamente. A posição, a fala do representante brasileiro nessa Assembleia Geral da ONU repete bastante o conteúdo daquilo que foi o voto do Brasil também no Conselho de Segurança. Quer dizer, uma posição pedindo uma solução diplomática, uma solução pacífica de entendimento entre as partes para o fim do conflito, para evitar, obviamente, uma crise humanitária e danos econômicos maiores ao mundo. Mas deixando claro que não é aceitável a invasão de um país soberano por outro. O que a gente está vendo, Piotr, é um certo descolamento das convicções pessoais do presidente Jair Bolsonaro, que ele deixa transparecer ali em declarações atrapalhadas, ambíguas, e a posição oficial que vem adotando o Itamaraty nessa crise toda. É muito parecido com a ambiguidade que existiu também na condução da pandemia, quando a gente via o Ministério da Saúde distribuindo vacinas e o presidente colocando dúvida em relação à eficácia das vacinas. É muito importante essa posição brasileira, porque essa posição não é aquela posição de neutralidade que se parecia que teria no começo. Bom, agora são 2h50, o Diogo Schelp está conversando conosco, mas você imagina que o mundo, rapidamente para a gente concluir seu raciocínio, você imagina que o mundo vai olhar para o que diz o Itamaraty ou o que diz o presidente Jair Bolsonaro? Infelizmente, o que diz o presidente Jair Bolsonaro é o que ganha as manchetes, viu, Piotr? Então, se a gente pensar na repercussão que existe, por exemplo, no noticiário europeu, no noticiário americano, uma frase mal colocada do presidente brasileiro, obviamente, tem muito mais destaque do que a posição oficial que a gente vê na Assembleia da ONU. Professor Marcos Vinícius, eu vou colocar o senhor também nessa discussão, porque, obviamente, nós estamos falando, neste momento, de manifestações dos países em relação a esse conflito, até porque, vale lembrar, novamente, nós tivemos um aumento das tensões no mundo depois que Vladimir Putin chegou a mencionar, e Vladimir Putin disse que colocar as forças nucleares em alerta, em regime de prontidão, era uma reação à reação do Ocidente, que colocou uma série de sanções contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia. Mas, enfim, nós temos uma posição muito clara do Itamaraty, ou seja, no jogo diplomático, onde ele é jogado dentro ali das Nações Unidas, a posição brasileira é essa. Agora, o presidente Jair Bolsonaro sempre fez menção, e eu não sei nem por que ele repete isso com tanta frequência, de que o Brasil, obviamente, tem interesse na Rússia pela questão dos fertilizantes, que vem inclusive de Belarus, não só da Bielorrússia e também da Rússia, e isso, obviamente, num país que tem o agronegócio como nós, é extremamente importante. É uma lógica de preservação dessas relações, sim, ele foi à Rússia recentemente, antes do conflito, mas eu tenho uma outra questão agora. O presidente está entendendo exatamente o que está acontecendo, porque o Itamaraty tem uma posição muito clara em relação a isso. O presidente oscila entre, às vezes, condenar a invasão, pedir pela paz, depois ele faz um comentário sobre o presidente ucraniano, que diplomaticamente não faz bem nesse momento. Qual é a sua opinião, professor? Eu acho que em algumas coisas o presidente da República tem que manter aquilo que os chineses chamam de silêncio estratégico, não é? Você fala exatamente aquilo que está no script, justamente dizendo que o Brasil lamenta a situação, como fez o presidente Alberto Fernandes da Argentina, de um jeito muito sucinto ali no Twitter, lamentando a situação e pedindo respeito ao direito internacional. E quando você fala do direito internacional, está incluído tudo isso, né? Não poder ter guerra de expansão, a ocupação de territórios, esse tipo de coisa. Então, acho que nesse sentido, na linguagem internacional, faz muito sentido você guardar o silêncio estratégico ou você falar o mínimo possível e não abrir até, como ele fez ali, para a imprensa, porque muitas vezes é aí que vem algumas ilações que podem ser perigosas e é justamente isso que o noticiário vai pegar algum comentário sem ter o conhecimento aprofundado da situação. Mas veja só, eu também acredito que nessa situação o Brasil tem que entender que a relação
entre estados, entre Brasil Estado e Brasil e Rússia Estado, pode ser um pouco diferente da relação do governo do Brasil e do governo da Rússia. Existem distinções nesse sentido. E às vezes eu fico preocupado, Piotr, quando eu vejo a gente tentando reduzir o nosso relacionamento com a Rússia à questão de fertilizantes, né? Quando você pode comprar fertilizante do Marrocos e outros lugares do mundo. O importante é que embora tenha sido uma criação do Jim O'Neill no Goldman Sachs, aquela história do BRICS, que em 2050 seriam as potências econômicas mais relevantes no mundo, eu acredito que aquele conceito ainda seja válido e que vale a pena nós termos um relacionamento importante com Rússia, Índia, China e África do Sul, nesse contexto de uma nova ordem internacional em que estes jogadores são importantes e não ser somente essa questão de reduzir a Rússia aos nossos interesses, ao fertilizante, ao agronegócio. É importante para o Brasil o relacionamento com a Rússia nesta questão de longo prazo, este ouvido constante que nós temos à Rússia, à China, à Índia, e é por essa razão que você até pode ter notado que a Índia adotou este silêncio estratégico. Quando você se abstém, você basicamente vota com a maioria. Mas a Índia também começou a adotar esta posição, porque neste processo de transição, de migração, de refugiados, eles começaram a notar que os seus estudantes estavam sendo espancados pela polícia ucraniana e polonesa. Então você tem vários fatores por detrás. É por essa razão que eu acho que delimitar somente nessa questão de fertilizantes é muito complicado e o Brasil pode aí ter um desenvolvimento maior ainda com a Rússia em tecnologia e outras áreas importantes. Emanuel,